Oi! No vídeo de hoje eu vou ensinar algumas ferramentas e alguns truques sobre a ferramenta de texto. Por que eu resolvi trazer isso principalmente para aqui para a gente, nossas dicas de scrapbook? Porque o scrapbook é sobre contar histórias, né? Não é simplesmente para a gente registrar imagens, mas sim contar histórias. Então, a forma que a gente usa o texto nas páginas fazem diferença. Eu trouxe aqui alguns exemplos de páginas que contam histórias maiores, tá vendo? Que é importante para quem gosta de guardar essas histórias e ler depois para poder associar as imagens, como também quando tem pequenos textos, mas também ligam o porquê daquela página, daquela foto, o que você está prestigiando com aquela página, tá bom? E você pode ter textos grandes, pequenos, tá vendo? Que ficam bem associados com os títulos que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Como também a gente pode ter frases curtas, tá vendo? Então o texto ele é importante. Então eu vou falar um pouco sobre eles aqui nesse vídeo e vou dar algumas alternativas aí para vocês saberem usar, tá? Eu vou estar usando aqui o Photoshop, mas basicamente as ferramentas de textos básicas tem em qualquer programa, tá? É claro que talvez eu possa falar alguma ferramenta aqui que só tenha no Photoshop, mas com certeza você vai encontrar uma alternativa no programa que você usa, tá bom? As ferramentas básicas de texto ficam aqui, tá vendo? E tem duas que a gente já conhece e usa com frequência, que é de ponto, que é quando você escreve um ponto aqui e você pode escrever o que você quiser, tá? Eu recomendo essa ferramenta aqui justamente para quando você for usar nesse sentido, tá vendo? Porque você tem mais facilidade de organizar essa pequena frase e girar ela. Então, essa ferramenta é ideal, tá? Agora, se você vai fazer um texto maior, aí eu já te recomendo usar a ferramenta de caixa de seleção. Como é que a gente usa ela? Você clica na ferramenta texto e tá vendo aqui a marcação? Você arrasta o mouse e cria uma caixa de acordo com o que você quer escrever no seu texto. Tá vendo? Eu vou usar aqui uma compridinha, como a página da Laura. Ai, Raquel, mas ficou estranho. Claro, ficou porque o texto tá errado. Eu vou pegar aqui um texto e volto já. Agora, com o meu texto aqui, eu vou ensinar vocês a configurar isso, porque vocês viram que não tá bom. Se apareceu esse sinal de mais aqui, é porque o texto ainda tem mais aqui. Mas o que acontece? Se eu faço um texto em caixa, eu não posso usar fontes muito grandes, tá vendo? Então, eu vou diminuir, vou começar, vou clicar aqui. E no Photoshop é assim, quando você clica na ferramenta, aparece aqui na barra de ferramentas em cima, é exatamente a que você quer, tá? Eu vou trocar aqui a fonte, vou botar essa daqui, e ela tá muito grande, então eu vou diminuir. Vou botar 12, pequena demais, vou botar 16, ficou bom. Então, aqui, ó, eu já tenho um texto. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, aqui já é o texto que eu poderia usar. Porém, ainda dá para você configurar aqui na ferramenta de texto para deixar ele mais ok, tá? Aqui a gente vê que ela centralizou o texto, tá vendo? E aqui também, ó. Vamos subir aqui. Então, eu vou ensinar justamente essas configurações. Aonde que você encontra essas configurações para organizar o seu texto? Você vai clicar novamente na ferramenta de texto para aparecer aqui, tá?
E aí é aquela básica, se você quer centralizar, você vem aqui, tá? Ó, já ficou melhor. Só que existem outras configurações, e você vai encontrar ela aqui, ó, nessa caixinha aqui dos caracteres, tá? Então, aqui você vai encontrar o tamanho da fonte. Se você, por exemplo, quiser ajustar o espaçamento entre uma linha e outra, você pode mudar aqui, ó. Se você quiser mais espaçamento. Se você quiser menos espaçamento. Aí fica embolado, né? Geralmente, se a fonte é de 16, você vai deixar o espaçamento de 16, tá? Ou você deixa no alto, que ele dá um pouquinho mais, para ficar mais legível, tá? Então, aqui você já vê que você tem mais recurso, tá? Se eu quiser o texto todo em caixa alta, eu clico aqui. E se eu não quiser, tira essa opção, tá? Até aqui dá para eu fazer um itálico, um bold, tá vendo? Tem essas opções. Eu só uso essa, para ser sincera, quando é necessário, tá? Então, aqui tem uma opção. Agora, dentro dessa caixa, você também pode trocar a fonte, se você quiser ela um pouco diferente, ó. As opções da própria fonte. Só que aqui você ainda pode mudar outras coisas. Eu vou aproveitar para ensinar isso para vocês, tá? Vou deixar assim mais forte para vocês verem daí. Porque aqui nos caracteres, eu coloquei até aqui, tá vendo? Você pode clicar aqui em janela e escolher aqui o caractere para aparecer, tá? É para aparecer. Outra ferramenta que eu gosto de ver é o parágrafo, que tá aqui, ó. É dele que a gente vai falar agora. O parágrafo, ele também serve para a gente fazer algumas edições, por exemplo, se você quiser o texto justificado, tá? Eu não gosto muito, mas tem algumas opções que funcionam. Por exemplo, esses três aqui eu ainda uso. Se você quiser dar mais um espaçamento aqui no parágrafo, tá? É aqui que você vai mexer. Eu vou usar o tradicional, tá? Eu prefiro o tradicional, não justificado. Então, é ali que fica a ferramenta, viu? No parágrafo. Eu uso muito essa ferramenta aqui. Só que tem uma outra ferramenta que eu acho muito legal e vocês devem perceber que eu uso, às vezes, em alguns títulos. Vocês conseguiram lembrar aqui o atalho que eu fiz? Ó, eu apertei o Alt, segurei Hello e arrastei, viu? Dupliquei a camada. Eu ensinei isso no vídeo anterior. Eu vou ensinar aqui uma coisa que eu gosto muito. E algumas fontes, tá? Não são todas, tem essa opção. Eu vou procurar aqui uma que tem. E eu quero falar sobre fontes também, tá? Porque, como podem notar, eu sou viciada em fontes. Por exemplo, tem fontes que têm glifos especiais. O que são esses glifos especiais? São opções, variações que você pode usar no seu texto. E ele também, você pode vir aqui em janela e clicar em glifos, caracteres especiais, tá? E vai aparecer para você uma janelinha onde tem as alternativas daquela letra, tá? Deixa eu ver se é essa aqui que eu queria. Não, não é essa aqui não, vou trocar. Aham, eu quero essa daqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Que vai aparecer todas que eu quero. Em alguns casos, se as configurações de preferência do seu Photoshop tiver ativado isso, vai aparecer aqui os exemplos, tá vendo? Aqui são todos os exemplos de como ficaria essa letrinha. E esses são os glifos especiais. Eu gosto muito, principalmente de fazer títulos. Alguns títulos prontos que eu coloco nos meus kits, eu uso os glifos. E eles são legais nesse sentido. Você pode ver tanto aqui, como você também pode acessar aqui, ó. Os glifos, deixa eu atualizar aqui com a letra. E vai aparecer, ó. Todos os que tem, ó.
Eu quero botar aqui um de coraçãozinho, pra vocês verem. Aqui a letrinha aí. Olha que gracinha. Fica legal, às vezes você quer fazer um título diferente e dá pra você fazer com esse recurso, tá? Então, eu acho que vale a pena. Aonde vocês encontram fontes que tenham esses glifos especiais? Geralmente elas são pagas, mas existem algumas gratuitas, tá? É só ficar de olho. Agora, entre pagar ou não pagar a fonte, eu tenho uma dica aqui, ó, vou abrir assim uma nota que quem tem a assinatura da Adobe tem disponível algumas fontes que são pagas. Como assim? Dentro do seu pacote você tem o Adobe Fontes, tá? Então você tem aqui algumas fontes que você pode usar no seu Photoshop. Mas como é que você adiciona? Você tem que baixar elas? Não. Isso é uma coisa que me atrai ao Photoshop, tá, gente? Se você usa outro programa, no meu caso, como designer, eu prefiro ter porque eu tenho outros recursos. Apesar dessas fontes não serem comerciais, eu não tenho a licença comercial para elas, eu posso usar elas nos meus projetos pessoais, tá? E eu uso muito elas, às vezes, nos meus projetos, como é que eu falo? Nos meus projetos, às vezes, de mídias sociais, quando eu vou criar alguma mídia social, tá? Então, aqui tem várias fontes que você pode adicionar ao seu arquivo de fontes. Eu vou vir aqui nas cursivas, porque geralmente no scrapbook a gente gosta de uma letrinha cursiva, né? Eu amo essa daqui, ó. Eu vou entrar aqui nela. Ela tá até nos meus favoritos, tá vendo? Aqui, ó. Ela tá nos meus favoritos. Olha que gracinha que ela é. Gosto muito dela. Aí tem as alternativas aqui, tá. Como é que eu vou colocar ela no meu Photoshop? É só... Na verdade, eu já tenho ela aqui. Deixa eu arrumar aqui uma outra que eu não tenho ainda. Vou botar essa daqui que eu também achei bonitinha. Essa eu não tenho ainda. Ó que gracinha. Você pode ver os exemplos de como ela fica. E essa aqui, também gostei dessa daqui. Eu gosto dessas linhazinhas assim mais tortinha. Dá uma naturalidade, né? Só que essa aqui tá bem tortinha, né? Não vai funcionar aqui com o nosso exemplo. Talvez vocês não consigam enxergar ele muito bem. Deixa eu ver se tem aqui. É que eu gosto dessa. Mais desse estilozinho. Vou dizer, não são milhares de opções que tem aqui não, mas já ajuda, já te dá aí umas opções bem legais para você usar nas suas páginas e deixar elas mais diferenciadas, tá? Ah, essa daqui também é bem legal, ó. Essa aqui eu acho que eu já tenho também, tá vendo? Essas assim eu já tenho, aqui, ó, já tenho essa. Eu vou remover uma para vocês verem como é que é. Eu vou remover essa daqui. Tá. Vou botar essa aqui para vocês verem. Ela tá nos meus favoritos, porque eu acho ela uma gracinha, olha. E ela tem os glifos especiais, ó. Ó que ótimo. Então, é uma coisa que dá para funcionar bem legal aí nos projetos e nas páginas. Ela é linda. Elas são 4 opções. É uma família. As fontes têm famílias. Às vezes tem a regular, tá vendo? E tem, às vezes, outras opções. Eu, geralmente, quando adiciono aqui, eu adiciono a família toda, tá? Então, vai ter aqui o botãozinho. Isso se você for assinante da Adobe, tá? Aí você tem que estar conectado aqui com a sua conta. Eu vou adicionar essa família. E, ó, elas foram adicionadas, ó. Quando eu for... É a Madelinette, não sei pronunciar. Quando você for abrir, ó, vai carregar, ó, tá carregando, ó. Porque eu acabei de adicionar. Pronto. Opa. Vou clicar aqui. E vou escrever uma frase qualquer. Vamos lá. Uma frase não, eu tô ensinando por palavras por enquanto.
e vou procurar essa fonte que eu acabei de instalar, ó. Aquela aqui, ó. Viu? Aí eu posso escolher qual é que eu quero. Ela tem esse arzinho mais artesanal, tá vendo? Vou pegar essa daqui. Diminuir um pouco. Porque ela ficou grandona, né? Vamos ver aqui, vamos conhecer os glifos especiais aqui dessa fonte. O S já tem, ó. Aparece aqui, ó. Aí você pode mudar, ó, do jeito que você quiser. Ó que legal. Lembrando que se você não tiver isso aqui ativado, nas suas preferências, você pode vir aqui, ó. Espera mudar, ó. E aí, ó, você até pode ver aqui, ó, fonte inteira ou alternativas para seleção. Vai aparecer só as alternativas da seleção que você fez. Ó que legal. Então, essa é uma opção. Se você quiser ver só as suas fontes instaladas da Adobe, você pode clicar aqui, ó. Aí vai aparecer todas as que você já adicionou na Adobe. Aqui, ó, eu tenho várias. Aquela que eu queria colocar, essa daqui, ó, que gracinha. Eu amo essa fonte, eu uso muito ela para fazer alguns textos das minhas imagens de mídia social, tá? Então, aqui são as ferramentas básicas de texto que você pode usar na sua página. Mas eu quero falar sobre uma outra ferramenta que eu gosto muito, tá, gente? Ah, deixa eu manter essa palavrinha aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E assim, ela não é assim perfeita essa ferramenta, mas ela já te dá muitas opções legais para você deixar aí o seu texto com uma carinha de diferente, tá? Deixa eu botar assim. Ó. Onde que tá essa ferramenta? Novamente eu vou clicar na ferramenta de texto, vou selecionar o texto que eu quero mudar e é essa daqui, ó. Tá vendo que ela tá numa curvazinha? Então, aqui eu posso distorcer o texto ou criar textos com algum tipo de animação, tá? É claro que para fazer isso aqui, você precisa pensar assim, que fonte que eu vou usar, tá vendo? Eu vou diminuir aqui um pouco o arco e vou trocar essa fonte, porque não ficou legal nessa fonte. Deixa eu sair aqui da Adobe. E eu vou colocar uma que se encaixa melhor. Por quê? Porque essas curvaturas, nem toda fonte vai ficar legal. Essas cursivas geralmente não ficam. Mas olha só que legal que ficou com uma outra fonte. Então, você ainda tem como dar mais sentido aqui para os seus textos, tá? Você não precisa fazer só os textos retinhos, você pode fazer os textos circular. Eu vou mostrar, circular não, com movimento. Eu vou mostrar um exemplo de um card que eu fiz assim. Aguenta aí que eu volto já já. Voltei. Aqui, esse card, eu usei essa ferramenta. Olha como é que fica divertido. Às vezes você quer fazer uma coisa diferente, tá? Ou às vezes você só quer fazer uma frase, né, com algum movimento. Por exemplo. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Então, aqui, ó, eu fiz ele diferente, mas ele ficou legal também em arco. Vai depender de como você vai usar esse texto. Mas se você quiser daquele jeito, onde que você troca? Aqui, ó. Opa, aqui não, aqui. Tá em arco, aí você vem aqui, ó, e vai trocando, e vai ajeitando, tá vendo? Aqui eu não gosto de mexer não, eu mexo mais na curvatura mesmo. De acordo com o que você quer pra sua curvatura. Aí depois, se você quiser que ela se encaixe, opa! Se você quiser que ela se encaixe ali ao banner que você tá usando, você vai ajustando. Olha que legal. Esse daqui foi o mesmo que eu usei nesse card aqui, tá vendo? Eu gosto muito dessa fonte. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui, ó, ela parece um giz, ó. Então, você pode ir trocando. E, na verdade, como o scrapbook, ele tá aqui, né? Com uma função do nosso hobby, pra gente se divertir, você pode fazer outras coisas, experimentar coisas diferentes para sua página, tá? É para você se divertir, não é aquela coisa cheia de regras, né? É claro, é bom respeitar algumas regras do design, mas
você também tem que se divertir. Se você tirar a diversão do scrapbook, ele perde o sentido, tá? Então, você pode brincar aí com as suas formas de texto. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês, por último, para fechar esse vídeo, que quem deu foi até uma menina do meu time, e eu achei sensacional. Depois que você escreveu o texto, se você não quiser que as palavras fiquem assim, flutuando, porque você tá vendo que ela tá bem assim, quando você imprimir, vai dar essa sensação de que ela não penetrou no papel. Vamos dar essa sensação mais de realidade. Você vai mudar o modo de mesclagem, tá? Desse texto. Eu gosto de botar ou multiplicação, tá? Ou esse aqui, a superexposição linear, tá? Vocês não vão notar muita diferença, mas vai se dar aquela sensação de que o texto ele fica mais lá no papel, como se estivesse registrado no papel, tá? Até se você colocar aqui, ó, você pode botar. Cadê o que eu botei aqui que ficou, tá vendo? Pode ficar se você quiser, mas isso aqui é só para efeito mesmo de papel. Porque tem que ler, né? Então você só muda aqui. Eu gosto do linear, tá, gente? Parece que não faz diferença, mas na visão geral faz uma diferença, tá bom? Aqui são algumas dicas que eu posso te dar de texto para você deixar suas páginas mais divertidas, seus cards mais divertidos, tá bom? E aí você vai conseguir curtir mais ainda o scrapbook e suas ferramentas. E eu volto aí depois com mais dicas aí para deixar suas páginas ainda mais bonitas. Um beijo e tchau, tchau!